Pronto, estamos de volta para a segunda palestra do dia, a última do nosso Next desse ano. Bom, e para fechar, então, a nossa trilha de Analytics, a gente vai assistir agora uma palestra do Diego. O Diego, ele é Head de CMI na Nestlé, e ele vai compartilhar um pouquinho da experiência de construção de um laboratório de monitoramento do consumidor, falar um pouquinho, né, assim, como que surgiu essa ideia, quais foram os desafios, oportunidades e alguns dos resultados que eles já conseguiram perceber lá dentro da Nestlé. Diego, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouquinho dessa experiência. A gente estava daqui já ansioso pela sua palestra. Obrigado, Dani. Vocês estão ouvindo bem, né? Sim, a gente está te ouvindo super bem. Tá ótimo, então. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Sempre fico feliz em poder compartilhar né, o que está sendo bem feito e até coisas que deram errado e compartilhar também todo esse conhecimento. Então, a gente fez uma breve apresentação em torno de 20 a 30 minutos, contando um pouco desse desafio que foi criar o nosso Consumer Lab, o nosso famoso agora C-Lab, dentro da Nestlé. Eu vou colocar aqui também os motivos que fizeram que a gente criasse isso dentro da companhia, e a pandemia só acelerou, etc., mas depois eu vou entrar nisso, tá? Eu sei que as perguntas virão mais para o final, mas fique à vontade aí de já mandar no post que eu não estou vendo aqui do lado, que a gente vai tirar essas dúvidas no final, claro, quando eu souber ou que eu possa compartilhar, se não tiver informação confidencial, etc., estamos aqui também para compartilhar. Quem sou eu, né? Quem que é Diego Ventorelli, né? Eu sou, vou começar, né, a minha fala aqui, sou engenheiro mecânico, né? Tomei a decisão de fazer estágio numa empresa automobilística, e a hora que eu entrei, eu vi que não era minha terra, meu local ali de trabalho, e no mesmo momento eu tomei a decisão eu fiz lá na Unicamp, em Campinas, eu falei, eu quero vir para São Paulo, e entrei no mundo de estratégia, né, de consultoria estratégica. Fiquei 2 anos em consultoria estratégica na Oliver Wyman. Depois disso, eu fui para a Telefônica, trabalhei quase 3 anos na Telefônica como consultor também de projetos de melhoria contínua, de call center, e inclusive também entrei no mundo de pesquisa nesse momento, foi quando eu fiquei responsável por pesquisa de satisfação de clientes na Telefônica. Ela teve, para quem lembra, ela teve um problema bem crônico em 2008, 2009, com o Speed, com a própria Anatel entrando e proibindo a Telefônica de vender, etc. E ali a gente tomou a decisão que a gente teria que medir a satisfação do cliente de forma bem recorrente, etc. E eu fiquei responsável por isso naquela época. E foi aí que entrei no mundo de pesquisa. E depois, no final da Telefônica, o Google estava procurando uma pessoa que tivesse um expertise em consultoria e também em pesquisa, né? Então, que entrasse nesses 2 mundos, e eu entrei no Google, fiquei quase 8 anos lá, né, na parte de insights. Então, né, eu era o Head de Insights Analytics do Google, da parte de varejo, né, de quem atende os grandes varejistas, os grandes sites de e-commerce, e a gente pegava aquele mundo de informação first party, vamos dizer, né, o dado proprietário que o Google tem, né, das buscas, do que é consumido no YouTube, do que as pessoas têm de interesse, etc., e gerava insights para as empresas de varejo, e-commerce, né? Então, ajudando a criar Black Friday, ajudando a criar eventos sazonais, Dia do Consumidor, o que o consumidor queria, assim por diante. E nesse ano, em janeiro desse ano, no final do ano passado, a Nestlé me chamou para que a gente repensasse em conjunto com o time a área de CMI, né? Para quem não está muito familiarizado com esse termo, é Consumer Marketplace Insights, né? Então, é a área responsável por ser o consumidor dentro da empresa, né? Uma área que
tem uma responsabilidade gigantesca nos dias atuais de mostrar o que o consumidor quer, de ser antena parabólica aqui dentro da empresa, de realmente colocar o consumidor no centro de tudo, das decisões, das marcas, dos investimentos em mídia e assim por diante. Né? E aí eu vim com esse enorme desafio, e aí um dos grandes fatores que talvez o Consumer Lab que a gente criou, um dos grandes fatores foi a dificuldade que uma empresa de bens de consumo tem de ter informações diretas, first party, né, de ter dados proprietários. Né? A gente depende muito de auditorias externas, a gente depende muito de informações de terceiros para que a gente conheça melhor o consumidor. E nesse cenário, todo o processo de criação do Lab parte dessa premissa, como reduzir esse primeiro ponto, né? Por que criar o Lab? Como reduzir toda essa fricção que a gente tem, né? Então, para quem sabe bem desse mundo de pesquisas, quando surge uma oportunidade, uma hipótese, e ainda mais em empresas super estruturadas, você passa por um processo, desde um briefing, de um processo de compra, né, de um bid, de alinhamento com a área de negócio, tudo isso faz com que, às vezes, você levasse, não sei, um mês para resolver um problema que, às vezes, a hora que você fosse entregar, esse problema já não era do tamanho que era, ou nem existia mais. Então, era um processo com uma fricção muito grande, né? Ponto 2, o time de CMI, por ser um time que entende do consumidor, ele responsável por isso dentro da empresa, ele participa de todo o processo, né? Então, é diferente de algumas outras áreas que você tem uma responsabilidade super específica. Para quem conhece CMI, etc., ele sempre está na mesa, sempre está nas reuniões, ele às vezes até ocupa cargo de gerente de projeto, sabe? Você vai se tornar responsável não somente pelo insights, mas pelo projeto em si. E isso faz com que né, o tempo jogue um pouco contra a questão de produzir sites matadores, que mude um pouco a estratégia da empresa. O ponto 3, que eu acho que todo mundo que é de insights também vê isso como um ponto positivo, é esse modelo digital, né? Não que as pesquisas offline elas estão out of date, né? Elas demoram mais, ela tem um processo muito mais burocrático e leva muito mais tempo para que a gente consiga ter os insights necessários. Algumas terão que ser offline, naturalmente, mas esse processo digital, esse processo de test and learn, né? Vamos testar algo. Isso acontece com produto, acontece com startups, mas também acontece no mundo de pesquisa. Inclusive, vamos testar ali, vamos fazer 10 perguntas, vamos resolver, vamos levantar essa hipótese. A gente não vai responder ela por completo, mas por que a gente não vai lá, faz uma quase que 50%, 60%, 70%, cria esse produto, tenta rodar e depois vai ajustando ali ao longo do caminho. Então, acho que é um pouco dessa consciência super, vai além da pesquisa, né? Vai uma consciência um pouco ali de testa, erra, troca, e também o modelo digital permite isso, né? Um outro ponto que eu acho que é super legal é essa parte de consumer centricity, né? A gente precisa colocar o consumidor no centro de tudo, né? Trabalhar, aqui é óbvio, né? A gente vai entrar e estamos aqui junto com a MindMiners, que é uma das grandes parceiras do projeto e também, né, de toda a parte de insights dentro da Nestlé. E também uma forma é como trabalhar a base de clientes que a gente tem, né? Apesar da gente estar dentro da Nestlé e dentro de uma empresa de bens de consumo que tem um pouco de dificuldade de ter informação direta do consumidor, como que a gente trabalha essa base interna de consumidores dentro da plataforma, por exemplo, da MindMiners, homologando, enriquecendo a nossa base de informação, tendo mais conhecimento do nosso consumidor e assim por diante. Novamente colocando o consumidor no centro de tudo. Aqui tem um ponto 5 que eu acho que é
super importante para quem está no mundo, na área de CMI, na área de pesquisa, esse modelo digital, esse modelo do test and learn, esse modelo um pouco mais rápido, faz uma pesquisa um pouco mais, vamos dizer, não tão profunda, mas o mais importante de tudo isso daí é que você tenha o ponto de vista, entregue algo para o negócio, que resolva um problema do negócio e uma dor do consumidor. Então, um dos objetivos aqui, junto com o C-Lab, não é somente essa entrega rápida, mas como que a gente vai lá e gira essa questão, faz uma fábrica de insights mesmo. Estamos com uma dúvida sobre novo comportamento culinário na pandemia. Não precisamos fazer um UMA gigantesco. Não, vamos lá, vamos fazer um ponto específico, resolve esse problema, levanta uma hipótese, mata essa hipótese, gera uma agenda junto com a área de negócio e assim por diante. Resolvendo um problema, uma dor do consumidor, gerando oportunidade de negócio para a empresa. Esses dois mundos aqui, super importantes. Gerar oportunidade de negócio para a empresa baseado numa dor, numa oportunidade ali de um novo comportamento consumidor. A hora que você bota esse racional e gira essa fábrica, que eu acho que traz muito valor, e o C-Lab é o grande enabler disso. E acho que um sexto ponto que estamos no caminho ainda é misturar uma série de informações, fontes de informação, para que a gente tenha não um diagnóstico somente da realidade, mas que ele comece a pensar em modelos preditivos, Então, como que a gente consegue imaginar, baseado em alguns indicadores, de como o consumidor vai se comportar daqui para frente, Então, eu acho que a gente só pode pensar em modelo preditivo quando você tem, a famosa Big Data ou um Data Lake robusto, E aí você começa a pensar em modelos preditivos. Mas para ter isso, você precisa começar a acumular essas informações dentro da empresa, junto com os parceiros e assim por diante. Bom, Diego, mas depois eu vou explicar exatamente o que é o C-Lab, mas assim, o C-Lab, de uma forma macro, é um lab de pesquisa in-house, que a gente tem dentro aqui da Nestlé, com dois grandes objetivos: tornar a pesquisa mais rápida e torná-la mais barata, Então, acho que esse é o grande racional, Então, antes, a gente tinha pesquisa que levava 10, 15, 20 dias. Hoje, a gente já tem pesquisa que leva 2 dias para ser entregue, Então, tem slogans aqui, vou pegar um caso da última semana, a Nestlé tem alguns slogans famosos, vamos testar ali para ver o que funciona ou não. Aqui no Lab a gente entrega em 2 dias. Além disso, de uma forma barata, onde a área de negócio, que na grande maioria das empresas de bens de consumo tem o budget, para ela é super bom, Então, mas Diego, significa que está diminuindo pesquisas em outros, nas metodologias mais estruturadas? Eu diria que não, tá? Eu acho que o que está diminuindo, no nosso caso, é um pouco do achismo. É aquela questão, eu acho que essa embalagem vai ser melhor que a outra. A gente não tem tempo para testar. Vamos lá, pergunta aí para o pessoal, faz uma reunião, a gente não. Faz ali o lab e rapidamente a gente tem ali todas as classes sociais, todas as regiões, e rapidamente a gente tem um direcional um pouco melhor do que o achismo. Então, essas pesquisas elas estão entrando muito mais empurrando o achismo para fora da casa, do que necessariamente tirando grandes metodologias, grandes parceiros nossos de pesquisa, tá? Dá para fazer tudo no nosso C-Lab? Não dá para fazer tudo ainda, tá? Novamente, ele entra numa parte ali, por exemplo, teste de conceito, a gente fez uma série de testes de conceitos aqui, teste de embalagem também fizemos, entrevista em profundidade, um entendimento de comunicação, um pré, um pós-teste. Estamos começando a pensar em hábitos e atitudes, como que as pessoas utilizam nossos produtos, até um tracking de comportamento, e fizemos bastante questão de pricing, o PSM, para verificar ali margem de preço ali que a gente poderia, num momento tão crítico de estresse financeiro aí da população brasileira, a gente precisa estar assertivo nessa questão de preço. Estudos mais avançados, desde uma metodologia global, que empresas
que são multinacionais têm, até modelos mais, vamos dizer, volumétricos, o famoso MMM, Market Mix Modeling, que você compara uma série de fontes ali para ver retorno da sua mídia, questões mais exploratórias, etnográficas e assim por diante, a gente acaba recorrendo ainda aos grandes institutos, e isso eu vejo no curto prazo ainda não mudar de uma forma drástica, tá? Como funciona? A gente tem dois parceiros, né? O parceiro Quant, que é a MindMiners, aqui dentro, né? Dentro da Nestlé, e o parceiro Quali, que é a EC Global, que fizemos junto aqui com o Itaú, tá? O Itaú também trouxe esse desafio aqui, foi uma conversa que a gente teve com eles do ponto de vista Quali, e a gente criou, junto com a EC Global aqui, a plataforma deles de relacionamento aqui, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, voltando a essa questão de frictionless, né, o que a gente fez, só de forma rápida, a gente tinha, então, um processo, né, ainda temos um processo de briefing, a gente precisa entender o que a área de negócio quer. Cotação de compras, por exemplo, não precisamos, né, porque a gente já tem um acordo direto com a MindMiners, já fechamos, por exemplo, um pacote de pesquisas, além de ter acesso direto à ferramenta, né, então isso acelera também. Criação da ordem de compra, também não precisamos. Precisamos, óbvio, ainda do estímulo, né, para deixar o exercício ainda mais palpável. Ainda rodamos esse campo em análise, mas muito aqui, às vezes, é o próprio time de CMI que realiza isso. E, por último, o report, que eu até vou entrar depois, mas a partir do momento que o time de CMI está fazendo esse report, um dos grandes benefícios é que o time de CMI, porque está dentro da empresa, conhece muitos desafios das marcas, né, os desafios da categoria, dos produtos. Então, a proposta, ela sai muito mais redonda, tá? Então, acho que esse é um ponto super positivo. A plataforma Quant, então, é acesso direto ao painel da MindMiners, né? Então, a gente comprou um pacote ali de entrevistas, a gente roda por um preço fixo, que dá segurança para escolher o perfil que está disponível no painel, né? Dá segurança também da gente chegar para a área de negócio e falar, olha, essa pesquisa vai sair em torno de tanto, a gente não precisa vai e volta a todo momento. É uma plataforma super fácil, ágil, né, digitalmente. A gente tinha até isso no Google, que chamava Google Consumer Survey. A gente tinha lá de uma forma super simplificada, né? Óbvio que da MindMiners ela está num nível bem acima ali, mas era algo que a gente utilizava muito. Além de ter dados, vamos dizer, first party da busca, do consumo no YouTube, era importante você questionar algumas coisas do consumidor, e a gente utilizava muito o Google Consumer Survey. Aqui a gente tem uma plataforma muito mais complexa, estruturada, e que permite estudos muito mais avançados do que a gente fazia anteriormente. Segundo ponto, que é a parte mais quali, né, que a gente tem 3 mil consumidores nessa plataforma que parece uma mídia social, né, você cria ali uma página da sua marca, né, aqui a gente colocou o exemplo, tem outras marcas que a gente coloca e estabelece ali uma conversa com os nossos consumidores, com os apaixonados pelas marcas, né? Então, foi uma forma da gente estabelecer essa relação dentro desse mundo digital. Aqui você testa por exemplo, testa alguns tipos de sabores de um novo Kit Kat, você vai brincando ali e vai pegando alguns insights que são melhores do que numa reunião, num achismo ali, do que a pessoa acha que deveria fazer ou não. Eu vou entrar aqui só num... então, esse daqui é um pouco... Então, o Lab é um pouco disso, né? Mas, Diego, o que são os outputs do Lab? Me dá um exemplo, me quantifica, me materializa isso daí. A gente, durante o momento da Covid, né? Então, só para... o Lab, a gente já tinha uma ideia, o time trouxe para mim essa ideia de Lab, e na hora que né, trouxeram, eu falei, pô, animal essa ideia, temos que fazer. E a hora que veio a pandemia, a gente tinha uma série de projetos que seriam feitos para 2020, todos os outros foram praticamente repensados, e o Lab foi o único
ali de primeira mão, falando, vamos fazer esse. Porque ele estava completamente alinhado com o que a pandemia estava colocando ali de desafio na mesa, que era ter rapidez, ter informação do consumidor diretamente, sem essa fricção, e ter um custo, vamos dizer, mais eficiente ali, dado o cenário de potencial crise econômica, etc., a gente precisava disso. Então, esse projeto foi o nosso, vamos dizer, o projeto de ouro do ano. A gente colocou isso. É um projeto que ajuda muito as áreas de negócio, claro, mas também ajuda a CMA. E aqui é um dos outputs que a gente fez, foi colocar uma pesquisa, a gente fez um tracking de Covid interno, tem muitas informações que são confidenciais, que são internas, outras eu vou abrir até depois. Mas a gente colocou isso daí para dentro e fez 2 trackings, praticamente. Eu vou até entrar um pouco nesses tópicos de baixo nos slides posteriores. Fizemos 2 trackings até agora, vamos para o terceiro, para tentar entender e mapeando esse movimento do consumidor, desse comportamento, desse novo comportamento que é tão forte agora, essas mudanças que estão acontecendo tão forte durante a pandemia. Eu trouxe 10 grandes insights aqui para a gente sair também um pouco do Lab e falar um pouco de consumidor e o que o Lab pode entregar, tá? Então, desde por exemplo, primeira ação que a gente fez quando começou a pandemia foi tentar entender os sentimentos dos brasileiros e como que ele é evoluindo ao longo da pandemia, né? Isso ajuda muito como que as marcas devem se comunicar, né, com esse brasileiro que em um momento estava com medo, outro momento estava com ansiedade, depois ficou estressado, esgotado, depois vem uma questão de esperança. As marcas não podem também só ir para o lado de tirar o medo, as marcas têm que comunicar esperança, comunicar períodos melhores. Então, pensamos também nessa curva de sentimentos, pensamos em quais promoções estavam mais com afinidade alinhada com o momento atual da pandemia, né? Então, a gente chegou a questões, é mais importante daquele momento dar um desconto regular, por exemplo. Então, vamos dar um desconto realmente no preço, né, de R$8,90 por R$5,90, R$6,90. A promoção famosa, pague 2, leve 3. E também cross-categoria, que até ajudou depois a gente ter promoções nesse sentido, né? De combinar algumas categorias, dado até o cenário de intensificação de culinários, por exemplo, né? Eu compro um creme de leite e brinco aqui com leite condensado e vou fazendo essa brincadeira aqui de um novo comportamento do consumidor. Outro ponto que a gente pegou, ocasiões de consumo, né, aumento, né, as pessoas elas tinham café da manhã, almoço e jantar, e isso é meio óbvio falar agora, né, mas durante a pandemia existia essa dúvida, né, e a gente trouxe para a empresa esse aumento de ocasiões de consumo, né, na média ali de uma vez, né, mais uma ocasião ali, seja entre o café e o almoço, ou entre o almoço e o jantar, as pessoas tinham esse aumento de ocasião, as crianças dentro de casa também, assim por diante. O e-commerce, a gente também traqueou o e-commerce, né, como que as pessoas estavam comprando no e-commerce, a nossa categoria ela não é tão bem auditada, vamos dizer, do ponto de vista online, né, então a gente tinha que entender como que estava indo, a gente viu, né, não uma mixidade muito grande ali de canais, mas a gente viu o e-commerce crescendo bastante, ganhando relevância, apesar de ser ali em torno de 4% nas nossas categorias, mas ganhando relevância cada vez mais. A gente viu quais eram as categorias que estavam com maior afinidade ao e-commerce. Eu gosto de falar muito que né, o Brasil ele sempre passou por ondas de e-commerce, né? Começou ali com livros, foi para eletrônicos, depois veio o mundo de moda, aquele questionamento se eu comprar e não servir direito, fizeram toda uma reengenharia, funcionou, hoje a categoria de moda é super bem estabelecida, e agora entra a categoria de alimentos e bebidas, né? E em todas essas categorias, e o livro talvez é o mais característico, eu gosto de falar que existe o cara crachá,
que é categorias que, se você comprar um leite em pó Ninho em um varejista offline e um varejista online, o leite em pó é o mesmo, né? É a mesma coisa que acontece com o smartphone, a mesma coisa que acontece com uma roupa específica, né? Não uma roupa que é de uma marca característica, mas é um Mizuno Prophecy lá, o famoso 12, 13, ele é igual em qualquer lugar. Essas categorias, elas saltam, elas têm um crescimento muito forte, né? Diferente, talvez, de frutas, legumes e assim, que você tem uma característica mais específica ali. A gente acompanhou também o mood dos consumidores, né? E essa dualidade que os brasileiros passaram do fã para o health, do health para o fã, da indulgência para a saudabilidade. Essa brincadeira, ela deixou um pouco, né? Foi tão difícil, está sendo tão difícil durante a pandemia, que esse equilíbrio de saudabilidade e indulgência ficou super claro, né? E a saudabilidade, ela mudou, né? A saudabilidade, antigamente, ela era aquela saudabilidade, ainda tem, claro, mas era uma saudabilidade do corpo perfeito, né? Agora é uma saudabilidade da imunidade, né? De me entregar uma visão mais holística de saudabilidade. E a indulgência também, né? Uma indulgência do merecimento, uma indulgência do conforto, né? Estou em casa, deixa eu comer um chocolatinho, isso vai me dar conforto, vai me dar um prazer tão necessário nesse momento. Novamente, junto com a ocasião, essa questão do home snacking, né? As pessoas procurando, né? Toda essa questão de snack crescendo muito forte, home cooking, né? Quem eu acredito que provavelmente todos que estão aqui, pelo menos testou algo ali dentro de casa, fez um pão, fez um risoto, né, dentro do home cooking, né, o home baking, né, o bolo, teve um forte crescimento. Então, todo esse novo comportamento consumidor, e a gente tem dados até que mostram que esse comportamento, boa parte, vai continuar para depois da pandemia. É algo também que tudo Lab que trouxe para a gente, o interesse por imunidade, né, o crescimento por imunidade, né, hoje a imunidade tá em bastante em PDV, em comunicação e assim por diante, e até o PDV como entretenimento, né, aqui né, a gente tem parcerias com nossos clientes, a gente compartilha esses insights com eles também, que mostra que muita gente que vai ao PDV também vai com o objetivo de shopping, né? Já que eu não podia ir no shopping anteriormente, eu vou e eu arrisco mais, né? O brasileiro, globalmente falando, é o país que mais se arriscou ali em comprar novos produtos. Isso para o novo normal que tem escolha, né? Que não teve um impacto significativo na sua renda, você vê uma premiorização forte, né? E ir ao supermercado tem uma associação aí ao shopping, né? É o momento que eu estou saindo de casa, é o momento que eu vou lá arriscar comprar algo novo, claro, falando de quem não teve um impacto na renda. A gente também mediu o impacto de renda aí ao longo da Covid e como que isso impactava as nossas categorias e assim por diante. Teve outputs também, desde perguntar na nossa parte quali, né? Naquele mundo mais rede social, das pessoas mostrarem as suas despensas, mostrarem como que elas estão comprando, como que as crianças estão no dia a dia de casa, como que está o hábito culinário, etc. Então, todo esse relacionamento, esse diário ali com o consumidor foi recorrente durante a pandemia. Os resultados, assim, foram fantásticos, né, foram maravilhosos dentro da companhia. A gente começou em março, abril isso. Em menos de 6 meses, temos mais de 30 estudos para diferentes áreas de negócio. E aí, igual eu falei, conceito, teste de precificação, embalagem, avaliação de produto. A gente faz uma pesquisa também junto com as áreas de negócio. A grande maioria, né, 80%, superou a expectativa. E aí, por 2 grandes fatores. O melhor custo-benefício, que é aquilo que eu trouxe, né, ele te dá uma eficiência operacional e te traz um benefício bem tangível, e a inteligência de CMI para geração de insights, né? Porque já que você está dentro do negócio, dentro da operação, você consegue traduzir aquele insight
no business acumen que eu tinha falado anteriormente, nessa questão de eu traduzo a dor do consumidor para uma oportunidade de negócio ali latente ali para a empresa. O que a gente está pensando coming next, né? O que a gente imagina isso, o C-Lab para o futuro, né? Então, aqui são várias ideias, eu estou compartilhando, são coisas até que estamos em definição, mas a gente pensa muito em desenvolver um espaço físico para realizar pesquisa, novamente, apesar de ter todo aquele aspecto digital, eu acho que a grande parte do Lab vai ser digital, mas a gente quer também aproximar o nosso consumidor dos executivos aqui da Nestlé, né? Eles têm, às vezes, algumas hipóteses e ver o consumidor aqui dentro fazendo algumas coisas, desde até uma sala espelho ou até mesmo utilizar nossa cozinha para ver como o consumidor faz seus produtos, etc. É uma ideia. Fazer a homologação da ferramenta da MindMiners para dentro da Nestlé, que isso permite que a gente utilize o nosso CRM para fazer as pesquisas com a base de clientes do nossa interna. É claro que tem viés, mas tem um enriquecimento ali de conhecer melhor o nosso consumidor. A gente está desenvolvendo approach proprietário, que faz sentido mais para a Nestlé do que para outras empresas. Então, a gente tem algumas ideias de metodologias nossas, internas, vamos dizer assim, e evolução tecnológica, né, junto a MindMiners, para que a gente vá também, né, junto com vocês, para metodologias mais ágeis, que o consumidor não racionaliza tanto, que sejam mais gamificadas, e que eu acho que é importante também. Aqui são ideias, nada fechado, mas eu acho que é super importante. Esse é um projeto, novamente, de extremo sucesso. Eu quero agradecer aqui todo mundo da MindMiners e também o time de SEMAI. Eu estou aqui só como como eu diria, um orador, um falante aqui, mas se não fosse o time de SEMAI, com todas as pessoas do time de SEMAI e todo mundo da MindMiners, a gente não teria realizado esse projeto com o sucesso que teve. Então, acho que aqui eu sou apenas uma pessoa falando de um trabalho magnífico que foi feito aí a 6 mãos, tá bom? Super obrigado. Agora acho que eu não estou vendo ninguém, acho que agora eu vou tirar a tela, né? Ou Dani, não sei se você vai fazer algumas perguntas direto para mim. Tá ótimo, Diego, obrigada. Se você quiser parar de compartilhar, que aí você volta a me ver, e aí você consegue ver o chat também aqui do pessoal, não tem problema nenhum. Ótimo, tá bom, já parou aqui de aparecer para a gente a tela do seu computador. Eu estava falando sozinho, parece... Não, a gente estava aqui o tempo inteiro, o chat estava bombando, fui anotando também aqui algumas perguntas, né? Assim, você fez um agradecimento para a gente, mas aí vou fazer aqui também para você em nome de todo o time da MindMiners. A gente fica muito feliz de ser parte dessa iniciativa, né? Assim, de ter ajudado a construir, a viabilizar e ver esses resultados. Eu acho que isso né? Assim, não tem coisa mais gratificante para a gente. E aí, na verdade, quando eu fui olhando aqui os comentários, inclusive é uma curiosidade que eu tenho também, né? Assim, você falou um pouquinho da estrutura, de como tem funcionado o Lab, mas aí eu queria, se possível, que a gente olhasse um pouquinho para o backstage, né? Assim, lá atrás, quando essa ideia nasceu, como que foi o processo de compartilhar isso aí dentro da Nestlé? Como que foi essa curva de adoção da ideia, né? Assim, fico pensando se vocês fizeram um MVP... Como que era antes, né? Então, e até para... como funciona a empresas de bens de consumo na grande maioria? O budget, ela fica com a área de negócio, né? Então, a área de negócio ela é responsável pelo budget. Então, ela levanta, fala, eu tenho aqui um issue, eu preciso resolver esse issue. Né? E quando é relacionado a consumidor, questão mercadológica, vou chamar o time de SEMAI. Aí chama o time de SEMAI, né, como sempre, é parceiro dessas áreas, senta e vamos resolver essa questão. O time de SEMAI, né, chegava e falava, não, eu tenho um parceiro super legal para resolver isso daqui, o parceiro é tal, eu vou entrar em contato com ele, vou ver quanto que é, tal, e volto para vocês. Quando a gente apresentou o Lab, para ser honesto, num primeiro momento, a área de negócio falava assim, mas o que muda?
que muda? Assim, eu vou pedir para você e você vai me entregar. Ah, não, mas é mais rápido. Não, tudo bem, é mais rápido, tá bom. Eles não entenderam 100%. A hora que a gente começou a apresentar o conceito do Lab, e aí o time de SEMAI, de forma brilhante, começou a tirar o achismo, sabe? De falar, olha, sabe essa dúvida que você está tendo? Você não ia fazer uma pesquisa, mas vamos rodar uma rapidinha aqui para tirar essa dúvida? Aí eles começaram a entender que qualquer questão pode ser resolvida com o Lab. E aí que acho que está a grande questão. Vocês estão me ouvindo? Eu vi a Dani travou aqui, eu não sei se... Ah, estão ouvindo, tá bom. Gente, desculpa, eu estava sem saber se tinha sido a minha ou a sua. Voltei, eu acho que fui eu que caí, desculpa. Acho que foi você. Eu parei de falar porque eu falei, você travou e ninguém... Aí eu vi agora que o pessoal falou, não, só ela, então eu posso seguir, tá? Desculpa, gente, voltei. Não, deixa eu voltar, então. Você perguntou, né, como que foi feito. Então, num primeiro momento, a área de negócio, ela não entendia, assim, o Lab, o que é o Lab? E aí o time de SEMAI foi meio que entrando dentro, né, já estava nas reuniões, falou, olha, vamos resolver isso com o Lab, vamos resolver isso com o Lab. Porque muito desse achismo, dessas pequenas perguntas, a gente não resolvia e era deixado na mesa, e essas questões ficavam. Então, a implementação, num primeiro momento, para a área de negócio, ela não entendeu, ela falou assim, tá bom, você vai me entregar mais rápido. Mas a hora que ela começou a ver o valor do Lab, como que era rápido, e principalmente como dúvidas e questões que não eram tiradas, não eram através de pesquisa, era o achismo ali que predominava, que o Lab conseguia entregar, aí veio a avalanche, né? O Cilab. Então, se eu puder dar uma dica de quem vai implementar algo nesse sentido, não se preocupe no começo da pessoa falar assim, não, eles têm que entender agora, eles têm que pedir o Cilab, tem que dizer o quê. Eles vão começar a entender de pouco em pouco, de pouco a pouco, né? Vamos dizer assim, de pouquinho, de que o Cilab é uma forma rápida, mais eficiente e que entrega ali, tira algumas dúvidas e achismos que você tem na mesa, e eles vão ver o valor, vão começar a ver o valor a hora que o resultado começar a sair. Uhum. E, Diego, teve algum tipo de resistência, assim, em relação, estou pensando, e aí até linkando agora um pouquinho com a pergunta que o Heitor fez, né, assim, vocês estão realizando pesquisas do tipo, teste de conceito, comunicação, até mesmo de pricing, e aí, às vezes, as pessoas, elas ficam mais presas a metodologias tradicionais, até para que você tenha uma base de comparação, para ter parâmetros, para ter mais segurança. Como que foi isso aí internamente, né? Assim, essa resistência existiu? Vocês conseguiram, né, assim, criar esses parâmetros para passar essa segurança aí para o time interno? Boa pergunta. Quando a gente tem pesquisas, por exemplo, saúde de marca, pesquisas mais recorrentes, com metodologias globais, que a gente precisa, por exemplo, no nosso caso, alinhar com a Suíça, etc. Essas aí, né, são feitas através dos nossos parceiros, com uma metodologia super específica, são recorrentes, e que necessitam ali de um know-how mais né, único. Mas para todas as outras, não tivemos ali uma resistência muito grande, não, tá? Porque, novamente, uma parte está sendo substituída, mas a grande parte é geração de novas agendas, tá? É geração de coisas que não estavam na mesa anteriormente. Ótimo. Bom, e aí chegou aqui também uma pergunta do Thomas para entender um pouquinho como que tá sendo feita essa gestão e priorização dos projetos dentro do Cilab. Imagino que vocês tenham um volume bem grande e vocês também não querem perder esse dinamismo, essa agilidade, né? Então, como que são feitas essas escolhas?
E aí tem uma coisa bacana que a gente fez. Como que o time de SEMAI está dividido aqui? Então, o time de SEMAI é um time que atende as BUs, né? O nosso cliente é o consumidor final, mas também são as BUs, as áreas de negócio. Então, cada pessoa do time de SEMAI tem ali um grupo de áreas de negócio, um grupo de categorias que atende. É claro que a hora que o Lab vai ganhando tração e vai aumentando a quantidade de demanda, de projeto, a gente combinou com a MindMiners, por exemplo, a gente tem uma precificação que é um projeto que é esse projeto mais tradicional, a gente roda, a gente faz o report, a gente apresenta para a unidade de negócio, mas também tem o modelo tradicional, o modelo que a gente fazia anteriormente, que é MindMiners, precisamos de sua ajuda. Vem aqui, nos ajuda nesse reporte, ou algo mais, precisamos de um estatístico, por exemplo, acho que é uma pergunta boa para responder, uma resposta boa para a pergunta anterior, precisamos de um estatístico, MindMiners, vamos colocar aqui um valor de um estatístico, porque para essa análise precisamos. Então, a gente não é que tudo agora SEMAI, não, a gente vai balanceando e claro, aí se estourar muito, tem que amplificar, tem que crescer o time, senão, ou vai, né, transborda para a ajuda de vocês também. Uhum. Ótimo. E aí, Diego, quando a gente fala até dessa agilidade, também é natural que uma das preocupações seja como que esses insights estão sendo entregues, né, assim, para os outros times aí dentro. Você comentou brevemente, mas surgiu uma pergunta aqui também da Glória, que é da Janaína, que é para entender um pouquinho mais como que esses insights têm sido compartilhados aí internamente. Então, assim, vocês têm dashboard, são papers, isso vem, né, assim, em que formato? Geralmente são papers, são apresentações do PowerPoint, a gente está indo muito para o lado também do pouco é muito, então, um one page, ou apresentações com sumário executivo, que já mata ali algumas dúvidas que a gente tem, inclusive, né, estudos que a gente fez, né, durante o começo da pandemia, quem tem WhatsApp e está nesse mundo de insights deve ter recebido uma série de reports, né, então por exemplo, como a gente, como time de SEMAI interno na Nestlé, poderia se diferenciar, falando da Nestlé, falando das categorias da Nestlé. Então, né, porque ninguém ia falar de, não sei, estou pegando aqui, leites em pó durante a pandemia, o que aconteceu? É só a gente, ou talvez um ou outro competidor que falaria, mas também a gente não receberia no WhatsApp. Então, a gente foi tentando deixar cada vez mais executivo, cada vez mais com aquela questão de business acumen, que é resolver a dor do cliente com um problema de negócio, com uma oportunidade de negócio, e acho que essa questão de dashboard é um nível 2, tá? Que é o que eu vejo muito é como que a gente pode ter essas informações de uma forma traqueada. Então, tem alguns problemas de negócio que não morrem com uma pesquisa, eles infelizmente ou felizmente, mas eles são contínuos e a gente precisa traquear isso daí. E a hora que coloca essa questão de traqueamento, né, vamos fazer a cada mês, a cada 3 meses, por que não ter um dashboard, um BI, um Power BI, etc., para que mostre essa informação para a empresa toda, etc., e assim por diante. Eu acho que é uma evolução 2, né? Por ter também não adianta muito, eu acho que tem que integrar, eu acho que o dashboard, mais do que o dashboard, na hora que você põe essas ferramentas dentro de cloud, permite você criar modelos preditivos e assim por diante, que é uma fase, eu acho que um pouco mais avançada nesse sentido. Legal. Bom, uma das coisas que me chamou a atenção também na sua fala, né, assim, é que você falou que, na verdade, né, assim, com o Cileb, as iniciativas de vocês aí dentro da Nestlé, o achismo está diminuindo. E aí o Lucas colocou até uma pergunta aqui no chat, se é possível tirar o achismo da empresa como um todo, né? Assim, como que a gente leva esse tipo de iniciativa para as demais áreas e não só para o marketing? Como eu tiro achismo em outras áreas fora do marketing? Com dados, né? Com informação e dados. Que o Lab, eu estou tentando imaginar aqui, mas é que o Consumer Lab, ele tem como a base o consumidor. Então, você pergunta e você tira o achismo, né? Porque você perguntou.
Se for para uma área financeira, é uma área que já tem menos achismo, porque já é dados e números na essência. Se for para uma área de vendas também, né? Uma área grande que talvez tem muita oportunidade do achismo, é a área, da minha visão, é de RH, né? Que né, vamos dizer, a gente está na plataforma Human Analytics aqui, né? E eu acho que tem uma plataforma completamente que faz muito sentido para qualquer indústria, globalmente falando, Human Resource Analytics, né? O que está crescendo isso, tem áreas específicas focando nessa questão de analytics de recursos humanos, né? Porque você tira bias, preconceito, você aumenta a diversidade, todo esse achismo que a gente tinha, porque na hora de você contratar uma pessoa, na hora de você avaliar uma pessoa, na hora de você promover uma pessoa, sua consciência sempre vai estar 100% tranquila de que você fez certo. Mas a hora que você tira a visão única de uma pessoa, coloca 500 pessoas e começa a analisar aquilo, você começa a ver alguns tipos de bias, alguns tipos de preferência, e isso vai gerando problemas futuros para a empresa, e por isso que eu acho que aí também tem uma oportunidade gigantesca de redução de achismo também. Sim, e na verdade até olhando para o C-Lab, assim, de forma mais distante, o poder que ele tem de criar essa cultura de customer-centric, né, assim, que é uma coisa que vem muito, isso é uma responsabilidade do marketing, mas não, isso permeia também todas as áreas da empresa, né, assim, que trabalham para atender esse consumidor lá no final, então dá para a gente, né, assim, não sei se era exatamente essa a pergunta, Lucas, se eu não tiver respondido também pode colocar aí no chat, mas também daria para a gente pensar por esse outro lado. Perfeito. Bom, e aí vou fazer uma última perguntinha aqui, que é da Paula. Ela queria entender um pouquinho mais como que é a composição do seu time hoje, né? Assim, então, os profissionais aí, ela até perguntou, né? Assim, tem profissionais de marketing, tem profissionais de pesquisa, como que é um pouquinho dessa composição? Tá, bom, o marketing aqui da Nestlé, ele tem um marketing corporativo, a gente dá suporte para as áreas de negócio, que tem o marketing que são responsáveis pela marca, vamos dizer assim, né? Então tem a pessoa de Nescau, tem a pessoa de Ninho e assim por diante, e o marketing ele dá suporte para essas áreas, né? E o marketing ele tem desde pessoa responsável por comunicação corporativa, comunicação interna, tem a área de mídia e tem a área de CMI. Eu também cuido da área de Engagement Service, Consumer Engagement Service, que é o Contact Center, que é o nosso call center. E tem o time de CMI, que eu também, né, que também lidero junto com todos aqui de CMI. E o time de CMI, ele tem hoje, são 3 gerentes, com 2 pessoas cada uma, então dá 3, 6, 7, 8 pessoas do time de CMI. Tem uma vaga. Fica a dica aqui. Então, são 9 pessoas, 9 pessoas com 3 gerentes, e a gente tem uma vaga, fazer meus 5 segundos de propaganda. Já mandei os currículos. Mandem os currículos, entrem no LinkedIn, me coloquem lá, que aí manda o currículo, que eu prometo dar uma olhada com carinho. Combinado, gente. Então, acha lá o Diego no LinkedIn. A gente também vai colocar o link para o perfil dele no material que vocês vão receber amanhã, e aí vocês conseguem ver aí, Diego, compartilha a vaga que tá todo o pessoal aqui já está pedindo. Fechado, combinado. Diego, queria te agradecer muito. O nosso tempo por aqui acabou, mas quero te convidar também para ir lá para Sessions, e aí convido todo mundo para que vocês possam conversar com o Diego, abrir a câmera, né? Assim, não aqui por chat, igual a gente estava fazendo nesse palco. E para finalizar também o Next, queria agradecer muito a participação de todos vocês, foi incrível.
Amanhã todos vocês vão receber um e-mail com os links para todos os materiais, para reassistir as palestras pelo YouTube. A gente pegou também com todos os palestrantes algumas dicas de leitura, materiais que vocês podem usar para se aprofundar nos temas que foram debatidos. E aí, depois das sessions, não se esqueçam de passar lá na aba da Expo para conhecerem um pouquinho mais sobre a nossa plataforma de Human Analytics, que o Diego comentou, e por lá vocês também podem solicitar um trial de 15 dias para usarem, experimentarem todas as funcionalidades da plataforma, combinado? Então vamos lá todo mundo para Sessions, muito obrigada e até o nosso próximo Next no ano que vem. Obrigada, Diego. Tchau, obrigado.